Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Basso e no vídeo de hoje vou falar um overview sobre o processo de revisão por pares. Eu vou falar inicialmente qual é o objetivo da publicação acadêmica, o que é revisão por pares, o peer review. Vou falar também quais são as etapas do processo de publicação e revisão por pares. Vou falar o que é obtido na revisão por pares. Também por que ser revisor, quais os principais motivos aí para você estar entrando nessa área. E também eu vou mostrar quais são os requisitos para ser um revisor ideal. Então fica ligado no canal, se você não é inscrito já se inscreva, deixa o joinha e bora lá! Então, falando sobre o objetivo da publicação acadêmica. O primeiro objetivo, então, é o registro, ou seja, registrar oficialmente quando e quem apresentou determinados dados científicos. Isso vai botar na prática, no papel, e registrar quem que foi o primeiro autor ou a primeira publicação relacionada àquele assunto na área. Então, isso é muito importante para ter um registro exato do conhecimento científico produzido. O segundo objetivo principal, então, é a certificação, ou seja, durante esse período, a certificação ela vai servir como executar a revisão por pares, ou seja, para garantir que essa etapa da publicação ela seja validada e também tenha uma grande integridade no material que vai ser publicado e disponível para todos depois estarem lendo. Um grande objetivo da publicação acadêmica é a disseminação do conhecimento, ou seja, o conhecimento deve ser compartilhado e seguir adiante para o avanço da ciência. Assim, ele vai fornecer um meio para o compartilhamento e a descoberta de novos achados científicos. O objetivo da publicação acadêmica é fazer a preservação, ou seja, salvar informações, registros, para a posterioridade utilizar, seja para desenvolvimento de novos trabalhos, estudos ou também para a revisão e sempre evitar a repetição e a reprodução de experimentos que já foram realizados e que já estão consolidados. Bom, vamos lá. Mas o que é a revisão por pares? O que é o peer review? Bom, o peer review na publicação ele é a etapa que vai fazer a revisão, ou seja, a aferição, o conferimento das informações que serão publicadas. Então, na publicação científica, os revisores e os autores, eles são o centro da publicação, eles são o centro da revisão por pares, eles que são os atores que vão estar realizando todo esse processo. Assim, o principal papel dos revisores no processo editorial é examinar e comentar os manuscritos. Assim, eles vão fazer uma leitura e dar um feedback para o autor a fim de melhorar a qualidade do produto, ou seja, da publicação a ser produzida. E a gente sabe que sem o processo de revisão por pares, não é possível ter um controle da comunicação científica, visto que, imagina, se a pessoa vai lá, escreve um paper e publica, sem nenhuma revisão, isso vai poder gerar muitos erros e muitos inconvenientes aí que vão acabar atrapalhando na ciência. Então a gente sabe que esse processo de revisão, os revisores e os autores, eles constituem a espinha dorsal de todo o processo. Eles que vão estar definindo a velocidade da publicação e também a organização do conteúdo e a qualidade do material a ser produzido. Bom, agora eu vou falar das etapas do processo de revisão e da publicação. Bom, inicialmente é realizada uma pesquisa científica. Essa pesquisa ela produz dados que são transformados em um artigo científico. Esse artigo, então, ele é submetido para a revista, seja um journal ou uma revista da área, Lá, quando chega, o arquivo é encaminhado para um editor. O editor ele vai fazer a primeira avaliação do manuscrito. Aí ele vai, em questão de alguns minutos, decidir se, primeiro, o artigo será rejeitado após essa avaliação inicial, ou então se o artigo ele será encaminhado para a revisão por pares.
Aqui no processo de revisão por pares, dependendo do tipo de revista, o editor ele pode mandar para 2 ou até 5 ou 6 revisores fazerem todo esse trabalho de revisão do material que foi submetido. Os revisores, então, por sua vez, eles vão, juntamente com o editor, eles vão fazer a revisão e gerenciar essa qualidade, ou seja, eles vão propor novas melhorias para o autor e depois eles vão avaliar se aquelas sugestões e aquelas melhorias elas foram realmente de fato implementadas na nova versão do artigo que foi publicado, que será publicado. Assim, esse processo aqui entre o editor e os revisores e o autor, ele pode ir e voltar até 2 ou 3 vezes, dependendo das necessidades de melhoria do artigo. Muito dificilmente o artigo ele é aceito diretamente. É muito comum que o processo de revisão por pares ele aconteça e que sejam sugeridas pelo menos revisões básicas, né? Assim, após as revisões estarem concluídas, estar tudo certinho e o artigo estar, digamos, aceito, assim, estar de acordo com as normas da revista, o escopo, tudo certinho, e ser um artigo que tenha uma inovação, né? Ele tem que ter uma novidade, tem que ter um avanço para a ciência. Assim, o artigo então será aceito para a publicação. Mas, durante esse processo de revisão por pares, também, caso os autores não façam as correções sugeridas, o artigo pode ser rejeitado, mesmo ter passado um tempo trabalhoso, né? Como vocês sabem também. Outra coisa que acontece também é o artigo ser bom, mas ser encaminhado para outra revista que esteja mais relacionado com a área. Então também pode ter um direcionamento para outra revista, né, outro journal. Bom, então aqui vocês viram qual é e como é o organograma, né? Quais são as etapas do processo de revisão por pares e publicação. Então, inicialmente o autor ele submete o artigo, depois o editor ele faz a primeira avaliação, aí ele define se vai ser rejeitado ou se vai seguir no processo de revisão. Aqui ele vai escolher revisores que são mais adequados para aquele assunto do artigo, né? Que estão bem de acordo com o artigo para fazer a revisão, né? Tem que ser um expert no assunto para poder dar um feedback para os autores, né? E assim, em seguida, o processo de gerenciamento das avaliações e revisões, que é realizado pelo editor, juntamente com os revisores, vão definir se o artigo será aceito ou será rejeitado. Muito bem, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. Tá, mas o que é obtido no processo de revisão por pares? O principal ganho é a melhoria na qualidade do artigo. Aqui teremos uma melhoria, um avanço na qualidade do artigo em função das sugestões dadas pelos revisores. Visto que em muitos casos o processo de revisão ele é feito por diversas pessoas, então o conhecimento combinado dessas pessoas vai produzir um artigo, um produto que tenha um elevado nível de qualidade. O segundo resultado, então, é garantir que trabalhos anteriores sejam reconhecidos. Assim, é necessário que, em novas publicações, trabalhos que já foram realizados tenham que ser, pelo menos, citados ou mencionados durante a escrita, seja no processo, seja na parte da introdução ou durante a discussão dos dados. Isso é muito importante para valorizar também todo o trabalho que já foi realizado. Na revisão por pares se obtém então a consolidação da importância dos achados científicos. Nessa etapa, os revisores poderão destacar algum ponto mais específico e fazer com que o autor valorize mais aquela questão, dando a importância maior ou não para o artigo que for publicado. E caso algum artigo que estiver no processo de revisão por pares não apresentar nenhuma novidade, esse provavelmente não será aceito para a publicação na revista.
Também, neste processo, é obtido, então, uma verificação da originalidade e significância do trabalho. Então, durante o processo de revisão, os revisores vão verificar realmente se aquele trabalho seguiu uma metodologia adequada, se ele foi conduzido e produzido de uma maneira que possa ser reprodutível, ou seja, os dados, né, e a metodologia que está escrita no artigo, ela deve ser bem condizente com os resultados obtidos. E isso tem que estar bem claro, principalmente na seção de material e métodos, ok? Além disso, na revisão, os revisores eles vão conseguir também destacar algumas omissões de referências e aspectos técnicos. Assim, os revisores, com diferentes graus de conhecimento sobre o assunto, eles vão ser capazes de identificar se os autores seguiram também as questões éticas e todas as normas da revista que o artigo será publicado. Ok, pessoal? Bom, vamos lá. Mas, para você que está interessado, então, por quê? Qual é o objetivo? Por que ser revisor, né? O que a gente vai ganhar com isso? O que você também, pesquisador, vai ganhar com isso? O principal ponto é que nós iremos gerar valor orientando novos pesquisadores. Então, novos cientistas que estão começando na área, eles, recebendo o nosso feedback, eles vão aprender e conseguir avançar muito mais na ciência. Isso é bom para a melhoria da qualidade da ciência mundial. Então, isso vai agregar valor para todas as pessoas. O segundo motivo, então, é o engajamento no processo de revisão. Isso vai te deixar a par do que está acontecendo e vai te valorizar também nessa etapa. O revisor, ele vai ganhar muito conhecimento na área que ele está atuando, pois ele vai receber o artigo, vai ter essa capacidade de leitura, vai ter uma visão mais crítica do assunto, então ele vai se obrigar, digamos assim, a ler e a entender e conhecer bem mais do assunto para poder dar um feedback, é claro, né? E olha só que interessante, você sendo revisor, você vai ser capaz de ler, saber, né? Então ter conhecimento de avanços científicos antes mesmo da sua publicação. Ou seja, aquele laboratório, aquele grupo de pesquisa desenvolveu ou achou um conhecimento científico e ele vai submeter para a revista. Você vai estar lendo e verificando esse conhecimento, você vai estar lendo e sabendo desse conhecimento muito antes dele ser publicado. Isso já vai te gerar um ganho espetacular. Além disso, lendo e sendo revisor, você vai obter insights para a realização de novos trabalhos e pesquisas, porque você vai estar em contato com o que está sendo produzido atualmente, ou seja, ciência de ponta. Você vai estar trabalhando na fronteira do conhecimento, então isso vai gerar um desenvolvimento de novas pesquisas e novas ideias que vão surgindo conforme a leitura das revisões. Isso é muito bom. No processo de revisão, um grande resultado é o desenvolvimento da construção da carreira. Então, você sendo revisor, você vai estar se desenvolvendo e crescendo profissionalmente. Isso produz status para você e é muito bem reconhecido no meio acadêmico. Além disso, é muito bom para fazer network com editores, revisores e pessoas que são altamente renomadas na sua área de pesquisa. Você pode então, por exemplo, conversar com essas pessoas diretamente, visto que você vai entrar em contato, né, com elas, seja por e-mail, ou você pode também conversar com elas via LinkedIn ou outras plataformas profissionais. Isso vai ser muito bom para a sua carreira. Então, o network é muito importante. Sabem daquele ditado da palavra BIG? B-I-G? Então, para ter sucesso, você tem que ter books, ou seja, livros, que seria o conhecimento, e de individuals, que seria pessoas. Então, pessoas, aqui entra o network, e G de goals. Então, você tem que ter um objetivo. Books, individuals and goals, ok? Bom, bora lá. E por fim, então, você vai estar atualizado,
ou seja, você estará na fronteira do conhecimento científico, visto que as publicações elas serão sempre atuais e muito importante na área que você está estudando. Isso também vai gerar um grande diferencial. Bom, agora então eu vou falar sobre quais são os requisitos para ser um revisor ideal, né? O que o editor ele busca num revisor quando ele vai selecionar, vai chamar ele para ser revisor daquele artigo, né? Então o primeiro ponto é: você deve trabalhar, né? Você deve ter alguma experiência, seja de pesquisa ou de trabalho, no escopo daquela revista ou do assunto do artigo. Então, claro que você vai aceitar a revisão se você tiver o domínio do assunto a ser revisado, ok? O segundo ponto é não ter conflito de interesses, ou seja, você não vai poder revisar um trabalho que é do seu colega ou que é de alguma pessoa que você não gosta, por exemplo, né? Então você vai ter que trabalhar e fazer uma revisão que não tenha nenhuma interferência emocional ou pessoal. Então por isso é importante não ter conflitos de interesse. O terceiro ponto, então, é você deve ser um profissional com experiência. Claro, você deve pelo menos saber escrever bem o inglês, ter uma boa noção de leitura e conhecimento científico, né, para poder dar sugestões nessa questão de revisão. E quando você for fazer a revisão, você deve gerar valor para os autores e para o avanço da ciência. Então, você vai orientar os pesquisadores mais jovens. Isso é muito ideal. Então, o revisor que tem essa capacidade de produzir, né, de gerar valor, ele vai ser mais requisitado na hora de ser selecionado para contribuir com a revisão. E claro, aqui no quinto ponto, então você tem que ter disponibilidade. O editor ele vai solicitar para você fazer uma revisão, por exemplo, de um artigo ou de um review que tem lá, por exemplo, 30 a 40 páginas. Você vai ter que ter tempo disponível para fazer esse trabalho. Então você vai ter um compromisso a ser cumprido, ok? E caso você não tenha o tempo, então é melhor não aceitar, ok? Aqui o sexto ponto, então, entusiasmo. A pessoa que está revisando, ela tem que estar entusiasmada, tem que gostar do que faz, tem que estar engajada, tem que estar sempre para frente aí, sempre atualizada com o conhecimento. Isso é muito bom. O próximo ponto, então, é ser pontual. Durante o processo de revisão, vai dizer lá, você tem 21 dias, você tem 7 dias para executar a revisão, por exemplo. Então você tem que ser pontual, você deve respeitar esses dados. Claro que tem algumas datas aí que fica mais complicado, que é no fim do ano, no período de feriado, assim, até é entendível, né? Mas sempre respeitar o prazo, tanto da revista quanto da solicitação dos editores. E claro, você deve ser efetivo, realizar de fato uma revisão que tenha qualidade e conteúdo. E quando você for fazer a sugestão das revisões, melhorias, né, do feedback, você tem que seguir padrões éticos. Você tem que seguir padrões éticos e fazer uma revisão altamente profissional. Outro ponto é, então, você deve ser justo e objetivo. Você tem que ler o material e avaliar somente o que está escrito lá e fazer as considerações considerando todo o material que está escrito de forma plena. E claro, o último ponto aqui, o revisor ele tem que promover as sugestões, né, dar o feedback com construções. Ele tem que promover as sugestões, né, que sejam construtivas, né, ou seja, que vá melhorar a qualidade do manuscrito e que também não seja agressivo. Então você não pode, por exemplo, falar mal ou xingar o autor sobre alguma coisa que foi escrita no artigo, né? Então a questão da educação e boa conduta, ela é fundamental nesse processo. Bom, pessoal, então esse é o vídeo. Eu vou fazer mais um para dar sequência. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer que o canal continue e seja bem valorizado, também reconhecido, comente, curta e compartilhe esse material.
Afinal, o conhecimento deve ser compartilhado para todos, que todos tenham acesso e possam avançar cientificamente. O meu YouTube é Alex Basso Science e o meu Instagram é @AlexBassoScience. Então, salva, compartilhe, comenta e curta. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Abraço!